Sejam todos bem-vindos ao LouvreCast, um espaço onde a gente vai receber aqui grandes personalidades que fizeram vendas e estão conosco nesse grande lançamento imobiliário aqui em Goiânia e que participaram tanto dos bastidores quanto também foram para o campo de batalha, buscar os clientes, realizar os grandes sonhos. E hoje a gente vai começar com o Tristão, diretor da Adão Vida Nova, e com a Isla. Eu queria só pedir para eles se apresentarem brevemente, são grandes personalidades aqui do nosso setor, da nossa cidade. Passar a palavra aqui primeiro para a Isla, né? Primeiro as damas, né, Tristão? E depois o Tristão. Bem, meu nome é Isla, estou como gerente de incorporação na Adão Vida Nova, completando um ano agora. Estamos aí à frente de alguns desafios com os maiores incorporadores, né? E para mim foi muito bom trabalhar com vocês, estar com vocês no Louvre, né? Foi realmente um projeto que trouxe alguns diferenciais, o que facilitou o nosso trabalho aí. Show de bola. E agora Tristão. Diz aí, Tristão. Bem, Bruno Tristão, o pessoal acha que Tristão é um apelido, né? Na verdade é Bruno Bueno Tristão, ficou o Tristão no mercado imobiliário. Primeiro agradecer o convite, fico feliz em participar aqui, é um projeto que eu gostei bastante. Para me apresentar, estou no mercado imobiliário, sou cria da Adão Imóveis. Estagiário, gerente, diretor, desde 2013, então estou indo aí para 12 anos, 13 anos de empresa. E feliz pelo convite e parabenizar vocês também pelo sucesso e pelo projeto. Foi construído junto, né? Foi construído sim. junto. Muito Uma bom. das coisas que a gente acredita muito é que os grandes sucessos imobiliários eles só são feitos se a incorporadora e a imobiliária derem as mãos juntas e pensarem tanto na parte da concepção quanto a estratégia, né? E também na hora de ir para o lançamento. Tristão, você estava falando um negócio que você é cria da Adão Imobiliária. E a Adão é uma empresa aqui de referência já de muitos anos e que, sabe, aquela empresa que a gente claramente vê que foi uma escola de muitos profissionais que hoje atuam no mercado, né? E eu sei que vocês têm uma cultura muito forte. E aí a gente estava falando aqui uma coisa sobre o nome, né? Te chamam de Tristão. Como que é essa questão do nome lá dentro da Adão? Como que funciona isso? Você está me contando aqui, só para você terminar de me contar. Né? A Adão veio crescendo bastante, né? E com o tempo chegava um cliente lá, deixa eu falar com o Bruno. E aparecer 4 Brunos lá na recepção, 5 Brunos. Uhum. Começou a ter esse nome de guerra que a gente fala. Então cada pessoa tem um nome para facilitar essa comunicação. Hoje é um pouco mais flexível, já são quase 1000 profissionais. Está acabando os nomes. Então, às vezes tem um nome composto. Exemplo, na minha loja eu tenho 4 ou 5 Quênias. Sim. Aí quando chama Quênia para mim, qual? A Pimenta, a Cassiano, a Quênia... Tem várias. Tavares. Que isso, cara, você tem 4 Kennys, imagina quantos Brunos, né? Então, Então aí a gente faz isso para facilitar a vida do cliente e a nossa também, para saber qual que é a pessoa certa naquela ocasião. Entendi. E o que diferencia a Adão, que fez ela esse sucesso que ela é até hoje? Cara, Adão é um lema do próprio Adão, foco e treinamento. Então a gente tem um foco muito grande com os parceiros e a gente treina. Se essa pessoa vai ficar com a gente, se ela vai sair, não tem problema. Enquanto ela estiver com a gente, ela vai ser capacitada, ela vai ser treinada, ela vai ter motivos para ficar. Para mudar de vida, assim como eu mudei. Muitas pessoas que estavam ao meu redor também mudaram de vida. E a gente acaba formando o mercado. Quando a gente olha para fora, a gente percebe que 90% hoje das grandes imobiliárias, os diretores, os próprios donos, passaram pela empresa Adão Imóveis. A gente tem orgulho disso. Tá? Então a gente puxa essa questão, treinar, se qualificar para entregar o melhor para os parceiros, que são os incorporadores, e para os clientes finais. E sem dúvida as imobiliárias são grandes escolas, de Sim, fato, né? sim. Vidas são transformadas tanto dos clientes quanto dos próprios corretores também. E a gente prefere, às vezes, pegar essas pessoas e qualificá-las do que trazer prontas de fora. Porque a gente consegue colocar a nossa cultura, o nosso jeito, de uma forma mais fácil. E essa pessoa cresce no mercado imobiliário. Cada um dita esse ritmo, sem dúvidas. Sou suspeito em falar, mas sou uma prata da casa, né? Então, assim, eu vi esse processo e eu sou fruto desse processo hoje. Show de bola. Com certeza o processo deu muito resultado. Graças a Deus. Isla, eu queria que você contasse para nós agora. O Tristão contou, né, que ele tem muito tempo já de Adão. Conta um pouco da sua trajetória. Um pouco. Como que você foi parar no mercado imobiliário e como que há quanto tempo você está na Adão? E há quanto tempo como que foi, virou primeiro corretora, depois você virou GI? Como que foi esse processo? Então, o tempo que eu tenho de mercado imobiliário é o que eu tenho de Adão. Esse ano eu estou completando 3 anos. E o mercado imobiliário veio como um vento novo, assim, que soprou na minha vida. Eu estava num momento, assim, decidindo o que é que eu faria ali de carreira, né? E aí um grande amigo meu que havia trabalhado comigo no meu trabalho anterior, ele foi para o mercado imobiliário, deu super certo, ele sempre me chamava. E chegou um momento que eu sentei, pensei, analisei e falei, cara, acho que vale a pena. Vou mergulhar nessa.
e entrei na Adão, que é justamente essa grande escola. E eu tenho muito comigo sobre o aprender, né? Eu carrego muito isso comigo. Eu vejo que a minha segurança, eu só me sinto segura naquilo que eu sei. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro aprender. Eu gosto de estar com pessoas que me ensinam, né? E aí, na Adão Imóveis, eu tive grandes gestores ali comigo, né? Estive lá por 2 anos na loja Adão Matriz, como corretora. Já estava num processo para gerente de incorporação lá. E aí, quando o Tristão assumiu lá na Vida Nova, né? Eu recebi esse convite, que foi, assim, uma grata surpresa. Não, no primeiro momento, eu não esperava aceitar. Inclusive, eu fui lá, fui mais pela conversa e tudo. E aí, acabou que as nossas ideias se encaixaram, os nossos propósitos eram os mesmos. E, assim, eu sigo sempre analisando, estudando, mas levo muito comigo, assim, aquilo que eu tenho com Deus também. E aí, senti que ali era o meu lugar e vejo hoje muita confirmação disso, né? Com toda a trajetória que a gente está construindo lá na Adão Vida Nova. Grandes resultados, um ótimo resultado aqui no Louvre também. E é isso, o mercado imobiliário ele tem me surpreendido muito e agregado muito na minha vida, não só a profissional, na profissional é muito visível, mas na pessoal eu sinto muito que o mercado imobiliário me acrescenta como pessoa, como propósito de vida mesmo. Entendi, show de bola. Eu queria parabenizar vocês dois pelo trabalho aqui à frente, né, do Louvre, nesse empreendimento. E eu queria ouvir agora as histórias por trás do lançamento imobiliário. Porque nós da incorporadora, a gente acompanha muitas delas, né? Então a gente tem essa grande experiência de sentar na mesa, às vezes acompanhar um cliente que olhou 10 imóveis e acha que aqui é o lugar dele, né? Ou então algum cliente que às vezes quase não compra, depois acaba comprando e quando ele realiza isso, a família inteira vem comemorar. Então, assim, são muitas histórias que eu acho que às vezes passam batidas. Sim. Eu acho que uma das intenções aqui da gente sentar e bater um papo é que essas histórias não fiquem aí, né, sem ninguém saber delas. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre as histórias que vocês, das vendas aqui do Louvre. A Wesley, a gente esteve junto, né, Wesley, em algumas vendas, sim, porque também existem várias batalhas na hora de fazer uma venda imobiliária. Parte dela é travada na mesa de negociação, outra parte é travada ali entre imobiliária e incorporadora, né, onde a gente, sim, também tenta fazer todo aquele esforço, né, para encaixar o cliente. Mas eu queria ouvir agora dessas que vocês travaram e que às vezes a gente não participou, das histórias por trás das vendas aqui do Louvre do Parque. Vou falar um pouco sobre os corretores, né? Porque tem a história da venda do cliente, tem a história do corretor que está ali passando, né? Então, assim, aqui no Louvre foi um projeto que encantou muito o corretor, né? Então, desde o projeto de antes do meeting, que vocês levaram esse projeto, nos mostrou o projeto, Tristão foi o primeiro, apaixonou no Louvre. Ele falou, gente, esse projeto aqui é real. Cara visionário, a gente tem aqui uma pessoa visionária. Ele falava, gente, não tem loja, esse projeto no Parque Amazônia, não, ficou maravilhoso e tudo. Então, ele foi o primeiro, comprou. Depois, o restante da imobiliária toda. Então, assim, foi muito orgânico, o time veio para o Louvre. E, assim, nosso time se entregou muito. Então, assim, se a gente for buscar aí histórico de ação de rua, ponto avançado. Então, assim, e aí quando o time se entrega tanto, eu pego comigo uma responsabilidade ainda maior, porque eu fico ali no dia a dia vendo, né, quem está acordando às 7, indo embora à meia-noite. Então, assim, eu acompanho toda essa trajetória com o corretor e nós tivemos, graças a Deus, né, vários desses corretores que se doaram tanto, conseguindo pontuar aqui no Louvre. Então, para mim, isso foi muito valoroso, ver corretores fazendo 2, 3 vendas, num projeto que ele pegou ali, trabalhou por 20, 30 dias seguidos, afinco. Estamos ainda trabalhando vendas de corretores que ainda estão focados aqui, porque ainda teve essa, Rafael. Teve corretor que passou o lançamento, aí eu sentei com eles e falei, e aí, agora nós vamos para onde? Não, eu não vou para lugar nenhum. Ainda tem unidade no Louvre, eu vou continuar trabalhando no Louvre, vou vender mais Louvre. Falei, então tá tudo certo. O projeto continua fantástico, o valor fantástico, é um projeto que agrega muito para a localização que veio, né? E aí a gente continua ainda fazendo esse trabalho e você vê quando o produto, né, oferece algo além de localização, algo além do nome, né? Ele traz um conceito consigo, você vê que é fácil manter ali o time engajado, porque o corretor acredita que o cliente vai comprar o que ele comprou, né? Então isso é muito bom. Excelente. Para nós, um dos maiores feedbacks é esse.
quando vocês compram um produto, porque a gente sabe que a gente começou aqui a história falando que a imobiliária é uma escola, Sim. que ela é um lugar de aprendizado. O que acontece então? Nas imobiliárias o que move são as lideranças. E a gente sabe que quando a liderança compra, já é um grande passo para que o time também compre esse projeto junto. E ter esse feedback que a liderança comprou e que também os corretores, né, mesmo depois de passar do lançamento, no universo, né, no mundo imobiliário tão rápido, onde a gente puxa, onde a gente pula às vezes de lançamento em lançamento, alguém escolhe ficar porque realmente gostou do produto, para nós é um grande feedback. Então, até agradeço, né, por você trazer isso aí, Luiz. E Tristão, você, o que você traz para nós de histórias aí que a gente pode compartilhar? A Wisla comentou que desde o começo eu gostei muito do projeto. Então, quando eu vi o projeto, eu falei, não acredito que é ali. Não é porque o Parque Amazônia não merece, é porque aqui é muito do mesmo. Paredão, reto, textura. Aí vocês vêm com varanda, vêm com movimento, vêm com a parte em vidro ali. E um projeto que está linkado ao nome. A gente vê muito projeto que tem um nome, às vezes, que remete a alguma coisa, e na hora que você olha o projeto, não tem nada ali da arquitetura, não tem nada que traz a essência. Então, o Louvre, ele conta uma história e entrega essa história visualmente. Então, o cliente ele vai ver ali a pirâmide do Louvre, essa movimentação de fachada. E isso é mais caro para fazer, isso é mais nobre. E o que reflete isso? É um prédio que tem a sua essência como moradia final. Só que nós vimos investidores comprando. O investidor ele enxerga mais na frente. Então, quando o Louvre estiver pronto, ele vai ser diferente de tudo que tem na região. E isso agrega valor na locação, agrega valor para a revenda. Então, na hora que a gente vê esse comprador, esse investidor comprando, a gente sente essa vontade também de comprar, que eu também sou investidor do mercado imobiliário, inclusive fui para comprar, só que chegou filho agora, os outros investimentos, eu falei, peraí que eu estou me organizando. Mas ainda é um desejo meu ter a unidade no Louvre como investidor, porque eu enxergo ele lá em 2029, 2030, pronto, nessa paisagem do Parque Amazônia, diferente de tudo que tem. Vou ver se sobra uma unidade para você ver. Se ele tiver, né, unidade para comprar. Inclusive, não sei se está pegando aí, está tendo uma venda ali atrás agora, da Adão, de uma das minhas empresas ali. A Júlia, que era para estar aqui do meu lado, ela está ali no campo de batalha resolvendo uma urgência, né? Porque a vida de quem trabalha com vendas tem isso também. É. Em primeiro lugar, se o cliente demandou, a gente para tudo e vai atender. O tempo dele, né? Além de organizar a agenda, você tem que deixar um espaço na agenda para o imprevisto, para a urgência. É isso. Exatamente. Eu queria ouvir de vocês dois falaram essa questão da arquitetura do Louvre, e eu queria ouvir o quanto vocês sentiram do cliente que isso agregou. Se vocês realmente viram que isso mudou o jogo na hora de apresentar o produto para o cliente. Né? Eu fiz atendimentos pessoais, agora na diretoria a gente participa mais da estratégia, não é muito de mesa, mas eu participei de alguns atendimentos, algumas mesas de negociação, e a gente começa a falar do produto. A pessoa vai, é mais do mesmo. Quando você abre o book, quando você mostra as imagens, quando você vai na recepção, mostra o ambiente de lazer, que tem essa questão realmente ali da França, do Museu do Louvre, ele já muda o olhar, ele muda a percepção do projeto. E isso agrega valor. E aí o valor não está distante do que é praticado pelas outras construtoras. Então ele já espera um preço bem mais alto. Porque ele vê isso no Marista, ele vê isso no Bueno, ele já tem uma noção de preço muito lá em cima. E aí a gente vem com o preço encaixado para um projeto diferente. Então é um projeto que, se você traz aqui, a conversão é muito grande. É muito fácil de vender. Então o corretor tem que sair daquela parte só de ofertar só por planta e tamanho e mostrar o projeto. E sem dúvida encanta o cliente. Maravilha. E aqui, além do projeto, né, quando você chega aqui no stand, você é impactado. Parece que você está dentro do hall do projeto. Então, assim, eu vejo que isso também agregou bastante. O cliente, quando chega aqui, ele olha toda essa arquitetura que vocês fizeram aqui, a decoração, a exposição dos quadros. Então, isso conversa muito já com o atendimento e já dá aquele início, assim, do cliente que ele está num ambiente diferente. Então, ficou muito bacana também a estrutura que vocês montaram para esses atendimentos, para os decorados, ficou fantástico. Show de bola. Eu agradeço a presença de vocês. Eu falei que o bate-papo realmente era rápido, era natural. Eu queria muito agradecer, né, a disposição. Eu queria agora que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, nos ouvindo. E pensando que são profissionais de vendas, profissionais corretores de imóveis. E então, assim, qual que seria a grande mensagem que o Tristão teria para esse profissional e que a Wisla teria para esse profissional? Começo? Pode ir. Bem, por ter esse tempo todo no mercado imobiliário, a gente fica muito crítico. Já devo ter lançado fácil em mais de 150 empreendimentos. Acho que está beirando os 200. A gente vai ficando muito crítico. Então, quando a gente vê um projeto
que o corretor tem vontade de comprar, que a diretoria tem vontade de comprar, você já tem que abrir o olho. E aí você tem que ir a fundo nesse projeto, conhecer os diferenciais, o que realmente entrega, o grupo empreendedor, que vocês são fantásticos. Então, você tem que olhar com esse olhar crítico, mas entender o que isso entrega de diferencial para o seu cliente. Então, hoje, o projeto que mais entrega agregado para esse cliente em custo-benefício, sem dúvida, é o Louvre. Então, ele tem que entender o projeto, tem que entender o seu cliente e trazer ele para conhecer, tem que trazer para visita. Tem corretor que tem medo da ligação, tem medo do tete-a-tete, né? Ele oferta, mas tem medo do cliente falar, vamos lá. Então, acho que a gente tem que partir mais para esse tete-a-tete. Estou ligando assim com medo de aceitar. Em momento de IA, chatbot, então é mensagem. Uma ligação é quase que demonstração de amor, né? Então, liga para o seu cliente, encontra ele pessoalmente, chama para tomar um café, vem para o stand. E é isso, estuda o projeto. Acho que o corretor que está mais qualificado, que tem as informações, que entende o projeto, ele está muito à frente, tá? Então, assim, a média hoje ela está muito baixa. Então, esse corretor que se dedica um pouco, estuda e conhece, e entende o que o produto vai agregar para o seu cliente final, ele deslancha e ele tem a vida transformada no mercado imobiliário. Maravilha. Luísa? Bom, meu recado vou focar um pouco aqui justamente nessa que o Tristão estava falando, para o corretor manter esse produto, né? E é muito interessante porque a gente acabou de ter o lançamento do Louvre e a gente vem com mais lançamentos agora para o Parque Amazônia. Mas, assim, o corretor, aquele corretor que realmente está preocupado em atender o cliente dele, ele precisa conhecer esse projeto e carregar consigo esse projeto. Eu tenho muito comigo uma frase sobre foco, né? Às vezes as pessoas pensam assim, focar num produto, então eu tenho que esquecer todo o resto e trabalhar só esse produto. Na minha visão, foco é você conseguir manter esse produto dentro da sua mente, dentro do seu dia a dia, dentro do seu leque de produtos, de maneira que você não se esqueça desse produto, mesmo quando estiver trabalhando outro. Então, eu tenho para mim que isso é foco. E aí, eu convido os corretores da Adão Vida Nova, a manterem esse foco no Louvre, porque a gente está vindo com outros lançamentos aqui no Parque Amazônia, mas a gente volta naquilo que o Tristão falou. É mais do mesmo. E aí, sempre tem aquele cliente que gosta do diferente, que sente falta daquilo que tem no Bueno, que tem no Marista, mas que ele ainda não consegue adquirir lá. Ele está em outra prateleira, né? Exatamente. O corretor vai falar, olha, lá no Parque Amazônia eu tenho esse e tenho o Louvre. Então a gente está em outro patamar de projeto, quando a gente olha a região como um todo. Então, Desculpa atrapalhar, Luísa. Não, tranquilo. Tranquilo, chefe. Então, meu recado, gente, não se esqueçam do Louvre ao oferecer outros produtos. Porque, com certeza, se você não oferecer Louvre, o seu cliente vai ser impactado quando ele passar por aqui, pelo stand. Ele vai ser impactado quando ele passar pelo terreno, que está todo tapumado, e é um terreno imponente. Então, assim, não esqueçam de oferecer o Louvre, porque ainda temos ótimas vendas para fazer aqui. E é isso. Tem poucas unidades, mas corre que ainda dá tempo. Você me lembrou de uma história assim, que o que eu vou falar, que eu acho que talvez 90% dos incorporadores não falariam, né? Mas durante o lançamento do Louvre, um outro incorporador da região me mandou mensagem falando assim, cara, né, obrigado, tal, o movimento que vocês geraram respingou vendas aqui. Isso é inevitável. Sim. Na verdade, isso é inevitável. Eu acho que outros lançamentos acontecendo, vai acontecer a mesma coisa aqui. Porque, de fato, existe o cliente que é perfil aqui, existe o cliente que é perfil outro produto, e tudo vai depender se o cliente se identifica mais com um ou com o outro. Porque a decisão final, de fato, é do cliente, né? Uhum. Então, eu acho que está muito acertado isso que você falou. Com certeza os outros movimentos vão acabar respingando venda aqui. Com certeza também qualquer ação que a gente for fazer aqui vai gerar venda para outros. E com isso a gente movimenta aqui a região e movimenta o nosso mercado. E até a movimentação que está tendo agora em Goiânia, o Parque do Serrinha, está muito próximo aqui o projeto. A gente está falando de poucos minutos do nosso projeto para o setor Bueno. Uhum. Então, o próprio setor Bueno vai respingar aqui, porque é um projeto que caberia fácil lá. Uhum. E que o preço também iria lá para R$12 mil o metro quadrado se a gente só trocasse um pouco ali o CEP, né? Uhum. De frente a uma faculdade, do lado de um shopping, perto dos bairros tradicionalmente mais nobres. Então, assim, vai respingar muito aqui. E eu acho que a gente tem pouco tempo aí para quem quiser comprar Louvre, que vai acabar. Show de bola. Agradeço a presença de vocês dois. Muito obrigado, Tristão. Mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Rafa. E vamos lá, boas vendas para quem está nos assistindo. Obrigado. Fechou. Muito bom.